vocês estão? Estão conseguindo fazer as atividades de casa? Todas as tarefas da semana, as lições, vocês estão fazendo? As lições atrasadas, né? Alguns estão com as lições em dias, mas outros estão com as lições ainda atrasadas, né? Como que vocês estão? Espero que estejam indo bem. Se estiverem com dificuldade, pode falar comigo, pode falar com a tia Eliane, tá? Espero que vocês estejam ficando em casa, né? Obedecendo aí as orientações, né, da saúde, de ficar em casa, para que vocês possam se resguardar, né, possam resguardar a família de vocês, né, proteger a família de vocês e se proteger, tá bom? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, né, nós estamos na lição 9, tá? Hoje teremos a lição 9. O versículo de hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Ele vai aparecer também aqui em algum momento aqui na tela, tá? Que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2:18, tá? Eu vou ler na versão que vai aparecer aqui, para poder facilitar para vocês, né? Então, a palavra de Deus diz: Samuel ministrava, né, perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2:18, né? Ainda menino, ou seja, ainda criança. Lembram, né, do que a gente aprendeu na lição anterior? Então, Samuel, ele foi para o templo, né? Ele foi para o templo para servir ao Senhor, para ajudar na obra do Senhor, né? Então, ministrar é isso, ministrar é servir, é ajudar na obra do Senhor junto ao sacerdote Eli, né? O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que leva, né, os pedidos das pessoas, do povo daquela época, para Deus, né? Então era isso que Samuel fazia ali no templo, né? Ele ajudava, né? E a ajuda poderia ser de várias maneiras, né? A gente pode ver, então vamos ler mais uma vez juntos, pausado. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2:18, né? Isso que a palavra de Deus diz, isso que está registrado na Bíblia. Vocês vão ver aqui agora, ao lado, alguns objetos vão aparecer, tá? Vão aparecer aí alguns objetos, né? Que objetos são esses? Né? Vocês podem ver aí que vocês têm aí uma vassoura, vocês têm uma flanela, tem um saco de lixo, tem um quadro, né, de escrever, né, aqueles quadros de professor, tem a Bíblia, tem o violão, tem um púlpito, né? E o que esses objetos eles representam para vocês? O que isso lembra para vocês, né? Esses objetos. Eles mostram a forma como a gente pode servir na igreja, né? Como a gente pode servir para a obra do Senhor, né? Seja limpando ali com a vassoura, a flanela, né? Tirando o pó, juntando lixo e carregando esse lixo pro latão, né? Dando aula, né? Junto lá com o professor, né? Ensinando a palavra, né? Lendo a palavra, ensinando a palavra, que é a Bíblia, tocando, né, nos louvores. E o púlpito, o que o púlpito nos lembra? Nos lembra de ministrar, né? Ministrar, ensinar, né? Quando o pastor está ali falando e trazendo a palavra de Deus para a gente, né? Então esses são os objetos, alguns objetos, né, que nos lembram sobre isso. Então é dessa forma que podemos ajudar na igreja, né? E o que nós vamos falar hoje é sobre o menino, né, que é Samuel, como a gente já viu no versículo, né, a silhueta dele, né? Ele desde pequeno ele servia no templo, né? Ele servia ali para a obra do Senhor. E na aula anterior nós falamos sobre Ana. Vocês se lembram de Ana? Lembra o que aconteceu com Ana? O que ela fez? Ana orou a Deus, pediu a Deus um filho, né? E o Senhor, em troca disso, né, em troca desse pedido, Ana falou ao Senhor que se ela engravidasse, se ela tivesse um filho, ela fez uma promessa. Vocês lembram que promessa foi essa? Foi a promessa de deixá-lo para servir a Deus, né? Ela entregaria o seu filho para a obra do Senhor, né? Ela deixaria o seu filho crescer no tempo para poder ajudar ali Eli. E ela cumpriu essa promessa que ela fez
Ana cumpriu essa promessa, mas todos os anos, Ana e Eucana, né, que era o seu marido, eles iam até o templo, né, eles iam lá no templo para visitar Samuel, e todo ano, né, que Ana ia até lá, Ana levava uma roupa nova para ele, né, ela levava ali uma veste nova, e Samuel ficava todo feliz, né, Samuel era o filho querido de Ana, e ele ficava muito feliz em receber presente, por mais que fosse uma roupa, mas era uma roupa bonita, então ele se sentia, né, ficava todo feliz em receber aquela roupa nova de sua mãe, né, e que sua mãe fazia com muito carinho, era com muito carinho que ela levava essa roupa para ele, né, todos os anos Ana levava uma roupa nova para Samuel. Olha o que aconteceu. Certa noite, estavam todos já deitados. Todos deitados. E Samuel, de repente, ouve uma voz chamando pelo nome. Samuel. Então ele se levantou depressa. Foi até onde estava Eli, deitado. E disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele respondeu, não, Samuel, eu não chamei. Volte e deite-se. Samuel voltou e se deitou. Não demorou muito tempo. Samuel tornou a ouvir a mesma voz, e mais uma vez ele foi até ali. Mas este tornou a dizer-lhe, não chamei, volte a deitar-se, Samuel. Samuel voltou para o seu lugar e se deitou. Mas novamente ele ouviu aquela mesma voz chamando o seu nome, Samuel, pela terceira vez. E ele foi novamente até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou. Que estranho, que voz seria aquela? Foi então que ele percebeu que aquela era a voz de Deus e disse a Samuel, volte para a cama, Samuel. E se ele chamar você outra vez, diga, fala, ó Senhor, pois o teu servo está te escutando. E assim Samuel voltou para a cama. O que vocês acham? Vocês acham que Samuel ouviu a voz novamente? Será que ele novamente ouviu aquela voz chamando por ele? Vamos ver o que está escrito na Bíblia? A partir de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. E diz assim, o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes. Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel. E o Senhor disse coisas muito tristes para Samuel. Foram coisas que Deus já havia até falado a Eli, mas Eli não lhe obedeceu. Né? E Deus falou essas coisas bastante tristes. Vamos ver aqui o que Deus disse. Ó. Vou ler um pedacinho do que Deus falou. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo, ou seja, doer, né, o ouvido, né, das pessoas. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício ou a oferta. Ou seja, Deus estava muito triste com Eli, porque os seus filhos faziam coisas muito erradas no templo do Senhor. Só que Eli não punia eles como um pai deve punir o seu filho quando faz algo errado. Eli acabava colocando seus filhos acima de Deus, né? E Eli não punia os seus filhos, ele ficava com pena de punir os seus filhos. Né? Então foi isso que Deus falou para Samuel, né? Sobre essa desobediência dos filhos de Eli e sobre o povo de Israel. E Samuel ficou com muito medo. Mas Eli acabou insistindo com Samuel para que ele lhe contasse tudo.
Mesmo Samuel tendo medo, né, de falar com Eli tudo que Deus tinha falado com ele. Mas Samuel acabou falando. Samuel contou tudo o que Deus havia falado com ele, né? E no final ele disse, e no final ele ainda falou para Samuel, né? Essas são as palavras de Deus. Não deve ter sido fácil para Samuel, contar para Eli todas aquelas coisas que Deus falou. Mas Samuel fez o que era certo. E às vezes, crianças, nós vemos os nossos amigos fazendo coisas erradas, né? Às vezes nós vemos amigos batendo no outro, desobedecendo o professor, a mamãe, destruir plantas, né? E tudo isso que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus, isso tudo não agrada a Deus, né? Tudo que essas coisas não agradam ao Senhor, né? Então, toda vez que nós estivermos nessa situação e vermos essa situação, nós devemos chegar para a pessoa e falar com ela, né, que ela não está agradando a Deus, né, que aquela atitude dela não está agradando a Deus. E nem sempre é fácil, mas devemos fazer como Samuel fez. Devemos sim fazer como ele fez, falar a verdade, mesmo quando isso for muito dolorido para a gente, né? Mesmo quando isso doer muito no nosso coração. Então Samuel foi crescendo, né? Samuel cresceu amando e servindo ali na casa de Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele e o abençoando. Com o passar do tempo, as pessoas foram reconhecendo que Samuel seria o profeta do Senhor. Profeta é aquele que Deus escolhia para dizer ao povo tudo o que ele queria que o povo soubesse. A Bíblia nos conta que Samuel se tornou agradável, não só para Deus, mas também para os homens daquele lugar. Samuel ainda era criança e servia ao Senhor, quando Deus o chamou para uma missão especial. Que legal! Isso quer dizer que as crianças podem sim ouvir a voz de Deus e também podem servi-lo, né? Deus ainda hoje chama crianças para servi-lo, sabia? Para servi-lo na sua casa, para servi-lo na escola, para servi-lo na igreja. Mas como criança? Como hoje você pode servir a Deus? Isso é a tarefa dessa semana, tá? Eu vou querer que vocês façam essa pesquisa, né? Tá aparecendo aqui em algum lugar. É uma pesquisa que vocês vão fazer ou com o pai de vocês, ou vocês vão fazer com a mãe de vocês, com o avô, com a avó. Eu quero que vocês preencham aí essa pesquisa, como que crianças, né, podem servir na casa de Deus, né, podem servir para Deus, seja ou no templo, né, ou na igreja, né, que no nosso caso é a igreja, em casa, na escola, né, no momento em que nós estamos virtualmente. Como que nós podemos servir, né? Usando aí, eu sei que muitos já usam Facebook, WhatsApp. Então, como vocês podem servir, né? Como que vocês podem levar a palavra de Deus para todos os seus amigos, tá? E agora nós vamos orar, né? Nós vamos orar agradecendo por tudo que nós temos vivido, tá? Agradecendo pela nossa saúde, né? E lembrando a vocês, se vocês fizeram o seu livrinho de orações e se vocês estão fazendo aí essas orações diárias, anotando lá tudo o que vocês estão orando, tá? E a minha oração é que Deus mostre formas de vocês servirem, né? De vocês servirem a Deus, né? Essa é a minha oração, tá? Que vocês tenham essa alegria, né? Esse prazer de servir ao Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. E assim, Senhor, como Samuel, Senhor, ele servia a Ti. Mostra a cada criança, Senhor, como que cada uma delas pode servir também a Ti, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, com cada um desses que estão agora assistindo, Senhor, e ouvindo a Tua Palavra. E, Senhor, mostra, Senhor, como que eles podem Te servir. Obrigada por tudo, obrigada por este momento. Esta oração que nós lhe fazemos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por tudo, obrigada por este momento, por vocês
ou assistirem esse vídeo, ouvirem. E agora nós vamos encerrar. Vamos encerrar com uma música, tá? Espero que vocês ouçam a música e que vocês possam refletir sobre essa música, né? Que essa música fala de nós servirmos a Deus, de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós lermos a palavra de Deus, né? De obedecer, né? Com alegria ao Senhor, tá? E vai ter uma participação especial nessa música, tá? Eu vou ouvir a voz de Deus, lendo a minha Bíblia cada dia. Eu vou ouvir a voz de Deus e obedecer com alegria. Eu vou ouvir a voz de Deus e servir a Deus a cada dia. Eu vou ouvir a voz de Deus, lendo a minha Bíblia cada dia. Eu vou, você vai? Você vai ouvir a voz de Deus, lendo a sua Bíblia cada dia. Você vai ouvir a voz de Deus e obedecer com alegria. Você vai ouvir a voz de Deus e servir a Deus com alegria. Você vai ouvir a voz de Deus, lendo a sua Bíblia cada dia. Eu vou, você vai, ele vai. Ele vai ouvir a voz de Deus, lendo a Bíblia dele a cada dia. Ele vai ouvir a voz de Deus e obedecer com alegria. Ele vai ouvir a voz de Deus e servir a Deus a cada dia. Ele vai ouvir a voz de Deus, lendo a sua Bíblia a cada dia. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa Bíblia cada dia. Ouvir a voz de Deus e obedecer com alegria. Nós vamos ouvir a voz de Deus, ouvir a Deus a cada dia. Nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa Bíblia cada dia. Nós vamos ouvir a voz de Deus, lendo a nossa Bíblia cada dia. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos! Tchau, pessoal! Dá tchau, filha! Tchau.